do homem medieval, né? Aí antes de dar início, vamos fazer uma oração para que Deus possa conduzir essa aula. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, para estar falando um pouco desse assunto, né, a Idade Média, o homem medieval, é um assunto assim, muito amplo, né, muito extenso. Então, em uma hora, a gente vai dar uma pincelada e trazer uns pontos bem importantes, né? Porque é um tema que a igreja é muito atacada, né? É muito incompreendido esse tempo da Idade Média. E o que a gente vai ver aqui com essa aula é um pouco da grandeza da Idade Média, né? Tudo aquilo que o homem moderno, tantas coisas que nós vivemos hoje, inclusive tantos dramas, tantos erros, é justamente por ter jogado fora tanta coisa, tanta riqueza que foi esse tempo, que foi a Idade Média, que foi ali 1000 anos, né? Vamos dizer assim, praticamente 1000 anos foi esse tempo da Idade Média. E é um tempo que até o próprio nome Idade Média já é um nome assim para meio que rebaixar esse tempo, né? Tipo assim, teve a Idade Clássica, aí hoje tem a Idade Moderna e a Idade Média, né? Tipo, medíocre, né? Está nesse meio. O próprio nome já é meio que rebaixando esse tempo. Aí eu coloquei o homem medieval nesse sentido, né, do homem, né, da pessoa ali, qual que era a mentalidade, é o que eu quero trazer um pouco nessa aula, que qual que era a mentalidade do homem medieval, né, da pessoa ali medieval, aquele que viveu nesse tempo. Né, eu trouxe uma frase, Fulton Sheen, ele cita, né, talvez não haja nos Estados Unidos uma centena de pessoas que odeiem a Igreja Católica, mas há milhões de pessoas que odeiam o que erroneamente supõe o que seja a Igreja Católica. E muito desses julgamentos é isso. Né? As pessoas, eu odeio a igreja, eu odeio meus padres. Mas não, se você for parar para conversar, dedicar um tempo a essa pessoa, com certeza ela não conhece a Igreja Católica, não conhece a história da Igreja Católica. E usa de coisas que talvez aprendeu na escola, umas coisas meio jogadas ali por professores, para, né, como se fosse o maior argumento do mundo, né? Como desculpa pelo seu ódio pela igreja. Né? A Idade Média, né, os historiadores eles, né, dizem que é nesse tempo, de 476 a 1453, e a maioria dos historiadores está de acordo com essa data, que é da queda do Império Romano no Ocidente até a queda do Império Romano no Oriente. Aí uma das primeiras características que eu quero trazer, né, do homem, né, do homem medieval, como que era a mentalidade, o pensamento, as ideias, é que era um homem de fé. Né, e eu vou trabalhar nessa primeira parte essas três realidades, que são as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Né, e o homem medieval era um homem de fé, era um homem que olhava acima de tudo, olhava para Deus. Né, ele era temente a Deus, Deus era o centro, né, vivia ali, realmente era o teocentrismo na Idade Média. Deus era o centro de todas as coisas. Ele tinha esse olhar ao transcendente, ele tinha essa visão espiritual, ele buscava as coisas do alto. Não era o que a gente conhece hoje, depois com o mundo moderno, esse antropocentrismo, onde o homem é o centro. Não, Deus era o centro. E o homem buscava agradar a Deus, ele era obediente, ele ouvia a igreja e buscava viver os mandamentos. Buscava o transcendente e tinha a fé como o mais sagrado, era o mais sagrado. Essa era a mentalidade do homem medieval, é esse que era... Para a gente entender muitas das coisas realizadas, a gente precisa entender isso. Ele olhava para o alto, ele buscava o transcendente. Eu trouxe aqui esse afresco, que tem esse nome Domini Canis, né, os cães de Deus. Aí, por que eu trouxe esse quadro, essa pintura, que mostra um pouco da beleza também, da arte, né, da época. Aqui, nessa parte de baixo aqui, tem uns cães que, não sei se vai dar para ver direito, mas tem uns lobos aqui, uns lobos atacando. E esses cães estão defendendo
estão defendendo, estão lutando com esses lobos que querem vir atacar. E esse quadro, o sentido espiritual dele, é muito mais do que a imagem desses cães. É a luta espiritual que eles viviam naquela época. Sabe, essa luta contra os lobos que querem atacar as ovelhas, que querem roubar, assaltar as almas, era essa luta que tinha. Aí até que fala, na verdade, esta batalha significa algo mais do que a luta dos dominicanos, dos filhos de São Domingos, contra a terrível matilha de tentações, pecados e heresias que ronda ininterruptamente a pobre humanidade. Então esse quadro representa isso, essa luta espiritual. E vocês podem ver que aqui vai ter a imagem do Papa, aí vai ter o rei, desse lado os reis e os poderes desse mundo, e daqui os poderes, né, vamos dizer assim, as lideranças da igreja, bispos, cardeais, e aqui as outras pessoas da sociedade, camponeses, né, pessoas que cuidavam de atividades. E aí aqui a gente vai vendo o caminho que era apontado naquela época, que era o céu. Que tudo isso que a gente fazia aqui na terra, o trabalho da igreja, o trabalho do camponês, cada setor da sociedade era apontado para o alto, que era se chegar a Cristo, que era se chegar àquilo que realmente é o que importa, aquilo que não passa. E aqui representa isso, essa caminhada na terra, que era mirando o alto, era nas lutas, as tentações, a luta contra o pecado, sempre mirando o alto. Esse era esse homem medieval que tinha essa fé. E aí um pouco trazendo de como que era essa mentalidade, Santo Agostinho, lá bem no início, né, da Idade Média, né, ele viveu, e a gente, né, conhece a história de Santo Agostinho. Né, Santo Agostinho viveu, né, muito tempo no pecado, nos prazeres. Santo Agostinho ele gostava da popularidade, buscava o sucesso, né, ele era bom nessa arte da oratória, e ele era muito dedicado a isso. E ao mesmo tempo vivendo os pecados, os prazeres. E aí quando ele se converte, a gente sabe, né, o que ele virou, né? Potência, que é Santo Agostinho, doutor da igreja. E ele se tornou o mestre ali, um dos mestres da Idade Média. Né? Muitos seguiam ali os seus ensinamentos. Né? E principalmente no livro Cidade de Deus, que ele diz, né? Resumidamente, esse livro. 2 amores erigiam 2 cidades, Babilônia e Jerusalém. Aquela que é o amor de si até o desprezo de Deus, esta é o amor de Deus até o desprezo de si. Então, né, nessa área de fé do homem medieval, era muito pautado nisso. Né? Era o desprezo de si mesmo para amar a Deus, para buscar a Deus. Né? E aí a cidade dos homens, aqueles que não buscam a Deus, é isso, é o desprezo a Deus por o amor de si, o amor próprio. Entende? E a gente pode ver isso quando a pessoa vai afastando de Deus, é justamente por isso, né? Pessoas, não, eu quero a minha vontade, eu quero o meu desejo, e lá não, lá você via isso forte no homem, né? Essa busca por Deus, desprezar eu mesmo, aí vivia penitência, a gente vê os monges, né, que iam e se retiravam, por realmente renunciar tudo do mundo, por um amor a Deus, não por essa busca incessante por Deus. O que eu quis trazer aqui também, né, como eu disse, tudo assim vai ser bem resumidamente, né, porque é muita coisa. Né, Clovis, ele era rei dos francos, que era um grupo de bárbaros. Né, e aí outro papel da igreja, que foi, eles foram muito importantes ali na conversão de Clovis. E aí quando Clovis se converteu, né, a França se tornou o primeiro reino católico. Ele que era rei dos francos, com a sua conversão, o seu batismo, muitos soldados que estavam ali no exército dele também se converteram. E a França se tornou esse primeiro reino católico. E por que eu trouxe isso? Porque ela vivia uma fé viva, uma fé operante, que agia e interferia na sociedade. Ou seja, não era uma fé espiritual, vive no mundo da lua. Não, era uma fé operante. Ao mesmo tempo que eles tinham essa busca por Deus, mas era algo que refletia na sociedade. Imagina isso, converter um rei, e um rei dos bárbaros. Tipo assim, um pouco cruel, um pouco que chegava e devastava, matava, não tinha piedade nenhuma. De repente eles foram um instrumento. Imagina isso, os padres, os santos da época, a igreja com toda a sua doutrina, a sua piedade, converter um rei bárbaro. Entende a grandeza disso? Quando a gente vive uma fé verdadeira, o que pode acontecer? E era isso que eles viviam na Idade Média. Essa fé viva, essa fé operante. Essa fé que cristianizava, né, que foi ali o florescer da cristandade, nem interferia na sociedade.
na civilização. Virava se transformava um bárbaro em um ser civilizado. Entende? São Gregório Magno era outro também, era um político bem sucedido na cidade de Roma, e ele renuncia à vida pública e se faz monge, né? E os seus ensinamentos são grandiosos, os padres, os monges da época. Ele ensinava realmente a cuidar das almas, né? O ensinamento dele levava os padres a uma verdadeira conversão. Não é só cuidar e pregar, faça isso, não, mais do que tudo eu preciso viver, eu preciso cuidar da minha alma também, né? Olha a grandeza dos santos nessa época, a espiritualidade deles, a profundeza da espiritualidade deles. Aí eu trouxe essa imagem aqui, Salus Populi Romani, né? Maria é protetora de Roma, defensora de Roma. Por quê? Porque tem um episódio na vida de Gregório que no século VI teve também uma peste, que era chamada peste negra também, quer dizer, a peste mais negra mais conhecida era mais para frente, né? Mas nesse tempo teve também. E aí Roma estava sendo assolada por essa peste, estavam muita gente morrendo. E aí Gregório vai e convoca o povo a caminhar com essa imagem de Nossa Senhora pelas ruas de Roma, pedindo a intervenção de Deus para que Deus tivesse misericórdia desse povo. E aí numa dessas procissões ele vê a imagem de um anjo vindo com a espada, como se fosse ali para atacar, só que aí ele vai, tira essa espada e guarda de novo na bainha. Era a imagem de Gregório que ele... E aí com isso acabou-se a peste. Olha o nível da fé desses homens. E aí aqui, esse aqui é um mausoléu de Adriano, que tem lá em Roma, que aí em cima tem a imagem do anjo lá, representando isso, esse episódio. Eu trouxe essas histórias só para vocês verem um pouco como que era a espiritualidade e a fé desses homens, dessas pessoas. Gregório é o que introduz várias orações na liturgia da Santa Missa. Ele colocou o Pai Nosso depois da oração eucarística, além do canto gregoriano, né, que é uma riqueza da igreja, né, desde esses tempos. E aí, o outro ponto também, outra característica é a esperança. Era um homem de esperança. Essa fé levava a uma profunda esperança. É aquilo que eu falava, essa busca, né, por Deus, essa busca pelo eterno, aquilo que não passa. Nós estamos aqui nessa realidade, estamos aqui na cidade dos homens, vivendo as lutas, vivendo as dificuldades, mas essa esperança, um dia vai chegar, a cidade de Deus, a Jerusalém Celeste, aquela aonde não vai ter mais sofrimento. Aí eu trouxe essa passagem de Romanos, né? Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eles viviam plenamente essa palavra, né, que eles viviam as tribulações, viviam os sofrimentos, mas sabiam que isso ia produzir neles a paciência, que ia produzir a fidelidade, que ia produzir essa esperança, né, essa esperança que não morre, essa esperança que não engana, que era derramada sobre esses corações. Até voltando um pouco de Clóvis, né, pergunta para Remígio, que era o pai dele, quando ele entra na igreja e vê a sua beleza, ele pergunta: esse é o reino dos céus? Remígio diz: não, mas é o caminho para ele. E essa era a esperança deles, né, que a igreja era esse lugar, esse porto seguro, aonde ia nos levar ao céu, aonde ia nos levar ao reino dos céus. Era essa a esperança. E a caridade, né? A caridade, a gente nem precisa de falar tanto, né, de como que esses homens eram caridosos. Quando eu digo homens, eu estou dizendo todos, né, as mulheres, todos da época, estou dizendo no sentido, antropológico mesmo, né, que esses homens, eles eram realmente pessoas de caridade, né, pessoas igual está ali no... Vocês vão ver ali que eu coloquei ali que eles, né, através da Idade Média, foi fundado, né, orfanatos, asilos, hospitais, porque eles transbordavam esse amor de Deus, né, eles não guardavam para si. E aí isso através dos mais miseráveis, os que mais necessitavam, imagina os doentes, se cuidar, né, até tem, agora eu esqueci o nome,
do Papa lá, que tem relatos que foi ele o primeiro a criar um asilo, que ele levava para sua própria casa, né, os idosos que não eram cuidados. E isso já no século VI, se eu não me engano. Entende? Essas obras de caridade, verdadeiras obras de caridade, foram fundadas pela igreja, porque eles transbordavam, o amor de Deus neles eram tão grande que eles não guardavam para si. Outra coisa também, as ordens mendicantes, né, que viviam intensamente a caridade, que é a ordem de São Domingos de Gusmão e a ordem de São Francisco, né, que a gente vê a caridade dessas pessoas. Imagina ali, né, essa renúncia total de si mesmo, viver realmente a pobreza, viver ali a miséria, ser pobre com os pobres, né, não ficar fazendo só discurso para ajudar pobres. Entende? E é isso que eles viviam. Que São Francisco de Assis, inclusive, hoje é muito, como fala, tem ideias que pegam São Francisco como um hippie, alguma coisa assim, mas nada a ver, porque ele tinha realmente era um amor tão grande por Deus, um amor pela criação de Deus, que ele transbordava isso. Então essa é uma característica importante do medieval, a caridade. Aqui eu coloquei também 4 características, Daniel Holtz traz isso no livro dele, que é 4 características da religião medieval, que é conhecimento profundo pelas Sagradas Escrituras. Eles tinham esse amor tão grande pelas Sagradas Escrituras que eles até transbordavam em tudo aquilo que eles faziam, inclusive nos vitrais. A gente vê aí na arte, essa arte medieval, a gente vai ver em vitrais passagens bíblicas, a gente vai ver ali algo que talvez a pessoa talvez nem sabia ler, mas via um vitral, assim, alguma representação e entendia. Isso, conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, o culto dos santos, né, a outra característica da religião medieval. Eles cultuavam realmente os santos, eles viam os santos como esse auxílio, eles tinham essa humildade tão grande que eles viam os santos como esse auxílio para se viver essa caminhada de fé. A devoção à humanidade de Cristo, né, por que a humanidade de Cristo? Porque eles sabem que Jesus, homem, né, sendo verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, ele é essa ponte, né, essa interseção de nós até Deus, até o Pai. E eles tinham essa devoção profunda, né, meditavam constantemente sobre a paixão de Cristo, sobre aquilo que Jesus viveu. E a devoção à Nossa Senhora, que também era muito forte na Idade Média, a devoção a ela. A gente teve esse quadro que eu mostrei, essa pintura de Nossa Senhora, inclusive a tradição, né, diz que foi São Lucas. Imagina aí, São Lucas pintou aquele quadro ali, que teve essa visão, essa inspiração, pintou. E ó, você vê, chegou e acompanhou toda a Idade Média, várias pinturas também, né, desde as cavernas lá na igreja primitiva mesmo de Nossa Senhora. E a Idade Média trazia muito isso, tipo, se os primeiros cristãos viveram, nós também vivemos. Isso aí eu falei dessas 3 virtudes teologais, né? Agora eu vou falar um pouco das 4 virtudes cardeais, que o medieval vivia também, com muita vontade, com muito vigor. Aí para falar de fortaleza, aí vem de expansão islâmica, aí que tem a ver. É porque aí eu vou entrar num contexto da época que realmente o homem precisou ser forte, viver essa fortaleza quanto virtude, não ser forte no sentido de oprimir o fraco, mas não, no sentido de virtude, né, que aconteceu no século VII, né, se iniciava o islamismo, né, com Maomé. Em 610 começou a receber, um pouco da história do islamismo é isso, ele começou a receber supostas revelações do anjo Gabriel, e no início a pregação consistia em converter pessoas pacificamente. Tudo muda quando ele se torna líder político e militar. E aí a difusão do islamismo começou a ser ligada diretamente a uma expansão militar. E isso, a Europa ali, que era toda cristã, começou a ser atingida. Né? Quando o islamismo começou a crescer, a se propagar com esse militarismo, o cristianismo começou a ser abalado. Eles começaram a invadir, como foi ali, eles não eram mais essa conversão pacífica, era militar. Aí começou a expandir com isso, fazendo guerra, matando cristãos, escravizando cristãos, e aí assim foi se expandindo. Aí teve a primeira batalha, né, que foi a primeira vitória, né, contra a avançada islâmica, foi com Carlos Martel no comando, a Batalha de Poitiers, 732.
Nem ali o homem precisou disso, precisou dessa força, viver essa fortaleza. Imagina só, está sendo atacado, a minha família está sendo destruída, a minha sociedade, a cidade sendo destruída por esse islamismo. Eles precisaram de se posicionar. E Carlos Martello ali foi muito corajoso, né, de se posicionar e defender, né, porque o pacifismo é muito diferente da paz, a paz que Jesus prega, a paz que a igreja prega. Né, o pacifismo seria o ser omisso, né? Deixa eles atacar. Sabe lá se os cristãos naquela época não se posicionassem e deixassem os muçulmanos atacar? Talvez não ia, imagina o cristianismo virar o que virou, talvez não ia vir para nós. Né? São tudo especulação, mas entende? Que precisa de ter alguém posicionado ali para defender a fé, defender a verdade. E eles precisaram disso, dessa fortaleza, serem corajosos. E aí vão para as cruzadas, né? Aí isso foi lá no século VIII, né? Aí com o decorrer do tempo o islamismo começou atacando, só que aí as cruzadas mesmo foi só no século XI, né? Que foi o início das cruzadas, né? Para as pessoas que pensam também, o islamismo começou e a igreja foi lá, não, você viu os séculos que passaram, para aí sim se iniciar a cruzada, porque não, né, a igreja entendeu que não tinha outro caminho. E tem até esse livro aqui, ó, A Glória das Cruzadas, a versão que ficou muito boa da Biblioteca Católica, que aí ele trouxe aqui alguns mitos. Eu numerei alguns aqui, né, que as cruzadas foram guerras de agressão, iniciadas sem uma provocação prévia. Os cruzados eram motivados principalmente pela ganância e pela perspectiva de espólio e riqueza. Quando Jerusalém foi libertada em 1099, os cruzados mataram todos os habitantes da cidade, correu tanto sangue que chegava aos tornozelos. Eles falam disso, até um texto desse na minha apostila, né? Não é? E é isso que a gente aprende na escola. As cruzadas foram guerras de conversão. Aqui ele enumera tudo isso, assim, combatendo todos esses mitos, assim, argumentando esses mitos. Né? Que, por exemplo, não foi sem uma provocação prévia. Eles estavam ali atacando, tomando as cidades cristãs, tomando Jerusalém. Né? E isso aqui de riqueza, realmente, tem até uma parte aqui que ele fala que não era por riqueza, inclusive, muitos que eram ali, eles já tinham, né, como era um sistema feudal, eles já tinham ali um pedaço de terra, eles já tinham ali riquezas. Eles ir por uma peregrinação, como uma cruzada, era pior para eles, não tinha benefício de riqueza. Eles estavam deixando aquilo que é, eles corriam o risco de perder tudo aquilo, de nem voltar, até morrer, entendeu? Não tem essa, não tem muito sentido falar que era por causa da ganância e tal. Eles só tinham a perder, só. Aí ele traz aqui que, desses mitos, né, que as sementes do mito, né, eu vou trazer aqui, eu vou ter que ler um pouquinho só para ficar entendido. Que fala aqui, ó, a criação desses mitos começou no início do século XVI, quando os autores protestantes usaram as cruzadas, ainda em curso, para atacar a igreja, e principalmente o papado. A maioria dos detratores protestantes da época viam nelas uma criação do anticristo, o Papa, para aumentar a riqueza da igreja. Os cruzados eram descritos como ignorantes, supersticiosos, que participavam de guerras santas, as quais, por sua vez, nada mais eram do que exemplos de sectarismo e crueldade católicos. Aí aqui é a semente dos mitos. Aí ele fala aqui o que foi regando os mitos, né? Centrado na França entre o século 17 e 18, o movimento filosófico conhecido como Iluminismo tinha por objetivo enfraquecer a influência da Igreja na sociedade europeia. O pensamento iluminista afetou quase todas as esferas da vida, inclusive o estudo e a exposição da história. A história das cruzadas foi usada por intelectuais não como um estudo histórico de pleno direito, mas como uma ferramenta para discussões abstratas sobre a religião e o processo da civilização. E aí ele cita alguns nomes, sabe? Os principais detratores foram Voltaire, Diderot, David Hume, Edouard Gibbon, não é inglês, né? Muito bom. E aí ele fala aqui que Diderot, por exemplo, condenava por inteiro as cruzadas e as culpou pela expoliação da Europa. Escreveu que as consequências dessas horríveis guerras foram o despovoamento de suas nações, o enriquecimento dos monastérios, o empobrecimento da nobreza, a ruína da disciplina eclesiástica,
o desprezo da agricultura e escassez de dinheiro e uma infinidade de tormentos. Entende o que foi propagando, que a gente discuta hoje das cruzadas? Tanto as cruzadas quanto a Inquisição, que eu vou falar um pouco. Que foi isso, foi um movimento protestante que queria acabar com a força da igreja, e os iluministas depois. Né? Os iluministas, o que foi? Foi esse movimento, né, para sair da idade das trevas, né? Agora vamos iluminar, voltou a idade da luz, né, ao resgate daquilo que era clássico. E esse foi o movimento iluminista, que quis realmente destruir a igreja, era esse o objetivo desse. Tanto é que a gente vê as fontes todas que falam isso daqui, não são fontes da época das cruzadas, né? Porque uma das coisas, eu até nem falei no começo, né? Para a gente entender a história, a gente precisa de entender, procurar entender o contexto da época, não é com a mentalidade de hoje. E aí, para isso, eu vou buscar fontes da época. E é isso que eles não fazem. Todos esses argumentos que falam de cruzadas, escritores pós-Idade Média, escritores iluministas, século XVI, XVII, XVIII, que só falavam ali, realmente falácias para acabar com a igreja. Não tem prova assim, histórica. Vou listar aqui uma outra coisa aqui. Que fala aqui de São João Paulo II, no dia 12 de março de 2000, né, eles falam que São João Paulo II pediu, né, perdão e tal, pelos erros da igreja, mas não é isso. Né, que eles explicam aqui, que fala que a igreja não pediu desculpas pelas cruzadas, porque não é necessário pedir algum de perdão. Muito pelo contrário, por séculos as cruzadas foram parte integral da vivência da fé. Portanto, a autêntica exposição do assunto se ocupará em enxergá-las sobre a perspectiva de sua época. Na obra sobre a história das grandes heresias das cristandades, escreve-se que a coisa mais difícil do mundo no que tange a história era a mais rara façanha, é ver os eventos como os contemporâneos os viam, em vez de enxergá-los pelo distorcido de nosso conhecimento posterior. Pode. Acho que eu já falei. Um dos motivos das cruzadas foi isso, né? Foi o surgimento do islamismo, né? E aí, com as suas conquistas de territórios, esse foi um dos principais motivos. Foi esse posicionamento para se defender, para defender a igreja, né? Que eles atacaram Jerusalém. E a Cidade Santa era considerada o centro do mundo, e sua ocupação pelos muçulmanos era um desgosto para os cidadãos da cristandade. E aí foi aonde eles foram chamados às armas, foi pelo Papa Urbano II. Nem até um texto que eu destaquei, uma parte do seu discurso é essa: que vos inspirem e encorajem as proezas de vossos ancestrais e predecessores, ó valorosíssimos soldados, e geração nascida de invictos pais, não abandoneis a virtude dos antigos, mas lembrai-vos dos méritos de vossos antecessores. Imagina isso, sabe? Esse homem, a virtude dessas pessoas aqui, a virtude desses homens, né? De realmente olhar para o passado, olhar para a coragem dos seus antecessores e lutar, estarem dispostos a dar a vida. E como era algo que não era obrigatório, vamos dizer assim, o Papa realmente precisou de um grande apelo, pediu para muitos homens irem fazerem discurso motivando a irem à cruzada. E aí fala que, depois de tudo isso, todo esse apelo, esse chamado a essa coragem, fala: por fim, Urbano ofereceu um incentivo espiritual de uma indulgência plenária, dádiva esta sem igual em toda a igreja, e que serviu como motivação principal para os que empreenderam a viagem. Porque, como eu já disse, eram homens de fé. E aí eles sabiam do pecado deles, da luta contra o pecado. E eles receberem essa indulgência e irem para lá como penitência, era uma grandeza para eles. Foi uma grande motivação para eles, porque realmente era uma penitência. Imagina você deixar tudo e ir para uma guerra. Você deixar tudo, deixar a família e ir para a guerra, estar disposto até a morrer para defender a fé. E eles viveram isso como penitência, como peregrinação. Então, isso aqui, por que partiram? Eles partiram pela fé. Aí eu destaquei aqui uma parte muito bonita que fala
que fala assim, ó, a fé é certamente uma explicação mais razoável do que os ganhos materiais. Se esta fosse a motivação preponderante, não seria muito mais fácil e seguro para os guerreiros ocidentais ficar em casa e lutar contra seus vizinhos do que viajar mais de 4.000 quilômetros para uma terra distante e completamente estranha? Nos círculos acadêmicos já foi bem difundida a ideia de que a grande adesão às cruzadas se explicava pelos filhos mais novos. Mas essa tradição caiu por terra quando examinaram os registros dos cruzados. Não foram os filhos mais novos, e sim os primogênitos. Por que eles argumentam isso? Porque eles falam que os filhos mais novos não tinham direito à terra, direito à herança. Eles falavam, eles iam colocar os filhos mais novos para isso, para ganhar terra também. Mas não, quando eles foram estudar de verdade os documentos, viram que eram os primogênitos que iam, ou seja, aqueles que já eram, vamos dizer assim, ricos, não tinham que buscar riqueza. Então era só pela fé mesmo, como peregrinação, porque eles iam para lá e já era um costume da época isso, peregrinação. Eles iam muito a Jerusalém, iam muitas igrejas, basílicas. Então eles também foram como peregrinação por penitência. Fala que os participantes das cruzadas acreditavam que o valor religioso delas adivinha não apenas de um cumprir missão, como a captura ou reconquista de Jerusalém, mas também da conduta dos guerreiros na luta por esse objetivo. Olha a virtude que era chamado soldado. Os cruzados deviam portar-se como penitentes durante a expedição, vestindo-se de forma simples e vedados de atividades geralmente associadas aos exércitos, praguejar, apostar e frequentar prostitutas. Violar essas regras podia resultar em morte, mutilação ou humilhação pública. E por último, por amor. Cita aqui 2 irmãos cavaleiros, que atestam que partiram a Jerusalém pela graça da peregrinação sob a proteção de Deus, para exterminar o mal e a cólera desenfreada dos pagãos, sobre a qual inúmeros cristãos já foram oprimidos, presos e mortos. Então era isso, por amor a Deus e por amor à igreja. Tem uma parte muito bonita que eu queria ler também das cruzadas, mas acho que vai ficar grande. Aí, já falei da fortaleza, agora outros 2 que eu quero falar junto, que essas virtudes cardeais, a prudência e a justiça. O homem medieval era isso, ele era prudente, né, no sentido de julgar as coisas. Né, ele pensava, refletia e realmente buscava essa justiça. Por mais que a justiça dos homens é uma justiça limitada, mas tinha essa busca pela justiça. Aí, falar da Inquisição. Né, como eu disse, né, eu não sou doutor em cruzados, doutor em Inquisição, é toda uma pincelada, algumas coisas que eu estudei, porque é um assunto realmente muito amplo, mas assim, o que eu quero trazer um pouco é o contexto. Né? O contexto da Inquisição era a heresia dos cátaros. O que era a heresia dos cátaros? Eles tinham um pouco do maniqueísmo, que é aquela de acreditar que existia 2 deuses, um que criou a matéria e um que criou o espírito. Né? Aquele que criou o espírito era o Deus bom, é o Deus que devemos buscar, o que criou a matéria é ruim, e tudo que é matéria é ruim. E aí eles tinham que repelir tudo isso, aí eles tinham esse puritanismo, repelir tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é, sabe, até mesmo humano, entende? Que eles chegavam a fazer atrocidades, tipo matar crianças no ventre da mãe, sabe, cortar, né, porque eles também entendiam o sexo como esse mal, o casamento como mal. Entende que já foi sendo nisso, já os sacramentos começam a ser também atingidos? Né, a própria Eucaristia, eles não viam como bom, porque a representação não. O sacramento da Eucaristia é o pão e o vinho, né, que é Jesus, né, no seu corpo e sangue. Mas eles viam o pão e o vinho como matéria, então era ruim. Só que o problema dessa heresia, que não atingia só a igreja, atingia a sociedade também. Os reis começaram também a incomodar com isso, né, porque eles já desprezavam a questão do dinheiro, desprezavam tudo, e aí isso estava atingindo o poder dos reis. E aí o que acontece? Eles, para combater isso, foi aonde o poder ali, né, o poder, né, secular, o poder civil, começou a matar esses cátaros, matar esses hereges. E matar muito, matar sem nenhuma prudência, sem nenhuma justiça. Talvez nem era herege,
Só que aí se desconfiasse que era, matava. Pode. Esse é um pouco do contexto, para vocês entenderem. Que aí chegou um ponto que ele precisou ser colocada a Inquisição, o Tribunal da Inquisição. Que era o quê? Que era buscar entender e ver se eles realmente eram hereges. O tribunal era isso. Né? Vamos supor, só um número, só para supor, vamos supor que tinha 50 mil lá. Né? Aí, pelo poder civil, eles iam matar todo mundo. Mas a igreja falou, não, mas peraí, 50 mil, a igreja ia analisar se era tudo herege mesmo. Aí desses 50 mil caiu com uns 10 mil que era realmente hereges. E aí desses 10 mil a igreja iria convencer eles a se converterem, explicar, catequizar, trazer a doutrina. E aí muitos se convertiam nesse processo. Entende que era um processo realmente de buscar a justiça, né? Buscar dar voz ao condenado ali. E aí eles têm essa oportunidade de se defender. E aí com isso muitos se converteram. E esse número que era absurdo caía muito. E aí no final, realmente eram mortos. Só que um número muito mínimo de acordo com aquilo que eles falam. Eram mortos por quê? Porque era o poder da época. Né? Era aquilo que era o poder civil da época, que era a pena de morte. Aqui nesse livro aqui, a fonte de algumas coisas que eu trouxe da Inquisição é no livro do Para Entender a Inquisição, do professor Felipe Aquino. Aí ele cita essa estrofe aqui. Em Enciclopédia, os iluministas fantasiaram ao máximo na narração dos horrores da Inquisição, e as correntes de pensamento liberais do século XIX deram sequência a esse trabalho que chegou até os nossos dias, especialmente nas universidades, tentando transformar a igreja na megera da história, quando ela exatamente foi a salvadora e construtora da civilização ocidental desde a queda do Império Romano. Entende? Na verdade, a igreja ela foi a salvadora, ela foi a que interviu para salvar várias pessoas que estavam sendo mortas. Se não fosse a igreja, se não fosse a Inquisição, iria morrer muito mais. Só que os livros de história não falam isso. Não, poucos. Tem que buscar umas fontes, igual o Daniel Hobbes, igual o professor Felipe Aquino traz um apanhado muito legal de fontes, assim, mas normalmente os livros de escola, faculdade, não traz. Depois, mais na frente, até vou mostrar ali a pesquisa que teve quando João Paulo II abriu, né, o Arquivo do Vaticano. Vários historiadores, inclusive não católicos, né, conseguiram provar isso, né, que não tem nada desses números absurdos. Esse aqui já é tudo nela. Olha lá, 21 a 31 de outubro de 98. Papa João Paulo II realiza em Roma um simpósio internacional sobre a Inquisição, cujas atas foram publicadas. Ele abriu o Arquivo do Vaticano, não sei se está aqui, não sei se 50 historiadores, mas de todos os credos, de todos os lados, de vários países, para estudar. Ele abriu mesmo para estudar sobre a Inquisição, sobre os documentos ali da época mesmo. Esses especialistas foram convidados, sem se importar com a nacionalidade, credo religioso e orientação ideológica. 7, 13 foram condenados em contumácia, ou seja, pessoas de paradeiro desconhecido ou mortos em seu lugar se queimavam ou enforcavam bonecos, né, porque eles estavam em paradeiro desconhecido. No que se refere às famosas caças a bruxas, o historiador constatou que os tribunais eclesiásticos foram muito mais indulgentes que os civis. Dos 125 mil processos de sua história, a Inquisição espanhola condenou à morte 59 bruxas, entre aspas, na Itália, 36 em Portugal. É muito menos do que se propaga. Alguns adversários da igreja falam absurdamente em milhões de bruxas queimadas na fogueira. Ou seja, isso aqui é uma prova documentada. Esse simpósio realmente pegou os documentos, historiadores, né, não necessariamente católicos, inclusive historiadores ateus, e chegaram a essas conclusões. Se somarmos estes dados, comentou o historiador, não se chega nem sequer a 100 casos, contra 50 mil pessoas condenadas à fogueira, em sua maioria pelos tribunais civis, em um total de 100 mil processos civis e eclesiásticos celebrados em toda a Europa durante a Idade Média. Esse professor, se não me engano é outro, fala: o recurso à tortura e sentença de morte não era tão frequente quanto se acredita há muito tempo. Olha lá, 783 páginas, ou seja, fonte tem.
tem basta uma honestidade dos historiadores em trazer esse espaço. A igreja não quer esconder nada, e quando a gente fala essas coisas de cruzada, inquisição, a gente não está também querendo tampar, sabe, aqueles que no meio disso erraram. Por exemplo, a Inquisição, tem santos da Inquisição, que estavam no Tribunal da Inquisição, mas também tem aqueles que erraram, aqueles que abusaram do poder, aqueles que realmente foram injustos. Do mesmo jeito a cruzada, do mesmo jeito que teve vários homens ali corajosos, virtuosos, que buscavam tudo aquilo que eu falei, a fé, a penitência, teve alguns que, vamos dizer assim, o poder subiu para a cabeça e realmente abusou do poder. A igreja não quer tampar isso, mas os filhos da igreja, como ela deixa claro, não é a igreja que errou, mas os filhos da igreja, como hoje, né? A gente não vê tanto católico, gente de igreja que praticando absurdos. Naquela época teve esses também que não obedeceu à voz da igreja. Não é tampar essas coisas, mas é ser honesto nos números, ser honesto naquilo que realmente foi o contexto da época. E agora indo já para a temperança. Uma coisa, muitos daqueles instrumentos de tortura que eles mostram, até naquele filme O Nome da Rosa, O Nome da Rosa tinha nem era da época, né? É verdade, tem isso também. Tem essas questões que eles conseguiram provar, que essas gravuras que a gente veio ouvir, né, nos livros de história nos livros da escola, né, uns instrumentos de tortura que eles viram que realmente não eram. Foi criado depois, séculos depois até mesmo da Idade Média. Nem existia na época aqueles instrumentos que eles colocam como se, sabe, uns tem absurdo, cortar no meio, tem nada a ver. Para a temperança, eu trouxe esse texto aqui que eu acho que vai resumir tudo que eu quero falar. Santidade da Idade Média, esse aqui é do Daniel Hopes. Santidade da Idade Média. Seria inútil pretender traçar o seu quadro e irrisório elaborar uma relação dos nomes mais destacados. Ela germina por toda a terra cristã e desabrocha em flores infindáveis. Surgem santos em todos os países, classes e condições, padres e monges, bispos e papas, e também simples leigos, reis, príncipes, artesãos, camponeses, há intelectuais e soldados, contemplativos e homens de ação, para chegar a Deus, aos que fogem do mundo, encerrando-se num convento, isolando-se na solidão absoluta de um eremitério, ou na prisão voluntária dos reclusos, renunciando a qualquer eficácia imediata para trabalharem melhor pela salvação dos homens, através do poder das suas orações e a reversão de seus méritos. Mas existe também os que acolhem de braços abertos a massa humana, lutam corpo a corpo com o mal e a incredulidade, pregam a palavra de Deus por toda parte, ou simplesmente oferecem o seu sangue nas batalhas. E o mais admirável é que essas duas maneiras de buscar a Deus se complementam com frequência, no mesmo homem, numa síntese eficaz entre ação e contemplação. Olha só a organização da sociedade da época, como que era temperante, era equilibrado, tem tudo no seu lugar. Não era ali, o camponês era desprezado, não, é porque ele era bom naquilo que ele fazia, entende? Aí ele ia lá e plantava, trabalhava, cuidava da terra. Quem era bom para ensinar e na parte de oração, de educação, era a igreja tinha isso, ela ensinava, ela educava. Tinha o guerreiro, ele era bom para quê? Para lutar, para combater. E aqui diz isso, desse complemento, nesse complemento de cada um, quando está cada um no seu lugar, vivendo os seus dons, vivendo as suas virtudes, vivendo aquilo que é a vontade de Deus para cada um, entende? Isso é a cristandade, a sociedade se organiza, se há uma civilização. Isso é a temperança, não é nem para um extremo nem para o outro. E a temperança que a gente deve buscar viver, essa ação e contemplação, né? Essa vida desde o São Bento, né? A regra, né? Ore e labore, essa orar e trabalhar, né? Era isso o homem medieval vivia muito bem, né? Um momento de oração, um momento de trabalho, um momento de doação, de sacrifício. É o homem temperante. E aí foram as características que eu quis trazer, né? Foram 7 características, né? Um homem de fé, esperança, caridade, prudente, né? Um homem justo, forte e temperante. E agora eu quero trazer os 3 transcendentais que ele buscava, que é a beleza, a bondade e a verdade. Aí a busca pela beleza. Esse eu não vou ler tudo, mas aqui fala de todos os frutos que tinham na Idade Média. Aqui cita algumas catedrais, citam algumas obras, né, inclusive de Dante, né,
O Inferno, como chama as três? O Céu, o Inferno e Mas tem a Divina Comédia, que tem uma Divina Comédia de Dante. Tipo assim, várias obras que realmente levavam uma beleza, levavam ao mesmo tempo a bondade, a verdade. Obras grandiosas, igual já aqui na primeira imagem, né, Catedral. Né, olha a diferença, né, das obras daquela época com igrejas modernas, né, imagina isso. Isso não é questão de falar, é questão de gosto, tá? Mas acho que existe uma... até quem não entende arte fala, não, isso aqui é mais bonito, né? Volta lá. Tipo assim, eu não entendo de arte, mas não é bonito? E eles tinham isso, essa busca pela beleza, por fazer as coisas bem feitas. A bondade, aí já juntando também um pouco com a beleza, tem esse vitral aqui, rosácea, né? Que está na Basílica de São Denis. O tema é a criação, com Deus no centro, os 6 dias da criação no círculo, no terceiro círculo a harmonia da ordem celeste, e no maior o trabalho dos homens, que representa a ordem da terra. Tudo se expande e difunde a partir da radiação do bem, exatamente como os escritos do Pseudo Dionísio Areopagita, que era um filósofo da arte. E aí a bondade era isso que eles viviam, é esse reflexo da bondade que vem de Deus, com ele sendo o centro. O bem, divindade superdivina, envia os raios de sua bondade absoluta. É como o sol que, pelo simples fato de existir, ilumina as coisas que podem participar de sua luz. Mas o bem é tão perfeito que seus raios não só o difundem, mas também fazem com que os seres inferiores tendam aos superiores e tornem o desejo do bem algo imutável e elevado. Nós somos inferiores. Imagina isso, os santos, na sua humildade, reconhecem que nós somos pequenos. Mas nós estamos para ser bom, aquela frase de Jesus, né? Só Deus é bom. É isso, é refletir essa bondade de Deus. E é isso que eles entendiam. E tudo isso provém da bondade, causa universal da união e da reciprocidade existente no ordenamento supracósmico. Exatamente como o planejamento espacial da rosácea, que é esse desenho, que é o bem no centro de tudo. Por esse fato de ser teocêntrico, Deus no centro de tudo, eles tinham essa capacidade de ver o bem, eles transbordavam Deus, que é o sumo bem. E a verdade. Aí eu trouxe Santo Tomás de Aquino, né, que ele traz, resumindo, pegar essa frase aqui, ó. A verdade que se diz das coisas com relação ao intelecto humano, o que para as coisas é algo, em certo modo, acidental, porque suposto que não existisse nem pudesse existir o intelecto do homem, as coisas continuariam permanecendo em sua essência. Porém, a verdade que se diz dela em relação ao intelecto divino lhes está inseparavelmente unida, pois destas não podem subsistir senão pelo intelecto de Deus que as produz no ser. Filosofia tomista, é difícil, né? Aumentou o nível aqui, mas São Tomás de Aquino, o que ele dizia com isso? Que era ali a mentalidade da época? Era essa verdade, que está na essência do ser. Não é muito diferente do que a gente vê hoje, né? O relativismo, é o que eu penso. Não, era a verdade que estava no ser da coisa. Né? Essa é a mentalidade, essa verdade que não muda, independente do que eu penso. E mais do que tudo, que está no ser daquele que é o Criador. Assuma a verdade. Eu sou a verdade de Jesus. Então era tudo voltado para isso, essa busca por essa verdade. Essa busca pelo bem, essa busca pela beleza, essa busca pela verdade, que é o próprio Deus. Aí eu concluí dizendo isso aqui, né? Esse é o caminho que podemos seguir para resgatarmos valores que foram jogados fora pelo homem moderno e assim voltarmos à cristandade, com Deus no centro de nossas vidas. Sermos pessoas com uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. Sermos pessoas prudentes, justas, temperantes e fortes. E buscarmos com todo o nosso coração a beleza, a bondade e a verdade. Que buscando isso, estaremos buscando o próprio Deus. Então esse é um caminho que a gente pode trilhar aí, resgatar esses valores que infelizmente foram jogados fora. E buscar tudo isso, na certeza que buscando isso nós estamos buscando Deus. E assim começar a mudar, né, as pessoas ao nosso redor.